Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui algumas movimentações do antagonista depois que Ciro Gomes foi lá no canal e concedeu uma entrevista. Vou trazer aqui pontos de uma fala do próprio Diogo Mainardi e do Cláudio Dantas num papo antagonista que aconteceu aí há 2 dias. Vou trazer também aqui uma matéria que eles divulgaram lá de deputados federais falando sobre a pré-candidatura de Ciro Gomes, mas antes de tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, se assistir e gostar, deixa o like, se não gostar, dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante. Pessoal, e antes de eu também entrar no assunto principal, quero aqui agradecer ao cartunista tímido que fez aí algo genial, que foi divulgado lá um vídeo na Ciro Games, em que eu apareço fazendo parte ali da banda AC de Ciro, junto com o Léo Menezes do canal Tijolaço e o Paulo Faria do canal Ciro Progressista. Olha, o vídeo é simplesmente genial. Enfim, tudo que ele faz, na verdade, é muito bom. Eu vou deixar o link no comentário fixo para quem quiser acessar e se inscrever e fortalecer o trabalho dele. Tem feito realmente assim algo muito importante que merece ser valorizado por todos nós. Então, cartunista, muito obrigado mesmo por tudo aí que você tem feito em prol do projeto nacional de desenvolvimento e por me incluir nessa banda ali. Lula e Bolsonaro estavam assistindo caladinho, enfim, preocupados. Simplesmente genial, cartunista tímido, insisto, vale a pena apoiar o trabalho dele. Pessoal, então como eu disse, semana passada o Ciro foi entrevistado pelo canal antagonista, que até pouco tempo apoiava Sérgio Moro. Foi uma bolha muito boa para o Ciro ir falar sobre as suas ideias, porque lá a gente percebe que, vez ou outra, eles faziam algumas críticas que demonstravam muitas dúvidas em relação àquilo que o Ciro defendia. E eu quero destacar aqui a postura do jornalista Cláudio Dantas, que na entrevista com o Ciro foi muito bem, foi muito melhor do que vários jornalistas que se dizem progressistas, ocupam espaços importantes, mas quando tem oportunidade de entrevistar Ciro Gomes, não faz ali perguntas como o Cláudio Dantas fez. Então, realmente o Cláudio mandou muito bem e destaco aqui o que eu já tinha falado no outro vídeo, a coragem do Ciro Gomes e no ambiente que em princípio não lhe era favorável, algo que Lula e Bolsonaro, por exemplo, não fazem. E na entrevista o antagonista jogou algumas polêmicas também, colocaram, por exemplo, vídeos do Ciro, considerado aí por muitos como destemperado, como o Nagri Show, na porta da casa do Cid, quando tinha ali algumas pessoas ameaçando o Cid Gomes, o irmão do Ciro, o Ciro xingando o bolsonarista na porta de um bar com uma garrafa na mão, e o Ciro tranquilo, calmo, sereno, respondeu, explicou o que aconteceu, que naquelas ocasiões ele não ocupava nenhum cargo de governador, ministro, prefeito, e que ele é uma pessoa que às vezes, quando provocado, reage a essas provocações. Enfim, a repercussão da presença do Ciro lá foi muito boa, tanto na bolha que apoia Ciro Gomes, e eu acompanhei também alguns até então apoiadores de Sérgio Moro enquanto ele era pré-candidato, e realmente Ciro Gomes conseguiu agradar. Depois da entrevista eu fiquei de olho, e eu percebi que o antagonista passou a ter uma postura um pouco diferente sobre o Ciro Gomes. Vamos ver se de fato vai durar muito. Mas, por exemplo, teve um papo antagonista de 2 dias atrás, em que Cláudio Dantas e Diogo Mainardi fizeram ali algumas análises interessantes. O Mainardi disse o seguinte: a imagem explosiva do Ciro é uma criação da própria cabeça, porque ele efetivamente não é assim. O único contato brevíssimo que tive com ele foi num restaurante. Estava com Patrícia Pilar, muito gentil, cordial, educado, como tem que ser. E eu tenho certeza que ele tem um lado pacífico e um lado indignado, que deve ser explorado pela campanha eleitoral dele. E ele está correto, sem assustar demais, porque quem assusta é o Bolsonaro. Então o Mainardi reconhece que boa parte dessa postura do Ciro é fruto de uma indignação, que o Mainardi até reconhece que tem que ser explorada na campanha, mas com cuidado para não assustar demais o eleitor. E eu concordo aqui com o Diogo. Aí, dentro desse papo antagonista, eles pegaram um corte e divulgaram separado no canal, com o título Ciro Gomes é o que sobrou. Eu vou deixar links tudo aqui no comentário fixo para quem quiser acompanhar. E lá o Mainardi, por exemplo, vai dizer que as declarações do Ciro sobre Lula e Bolsonaro são as melhores do país. É o único candidato que, mais ou menos, sobreviveu. Percebeu que existe um caminho para ele agora que todos os outros morreram. Só sobrou a candidatura dele. Aí o Cláudio Dantas acrescenta: se o Ciro chegar a 15%, já começa uma reviravolta nesse cenário aí. Pelo menos o eleitor ia despertar e falar: peraí,
Vamos olhar a eleição, não está decidido. E meus amigos e amigas, é o que eu tenho falado aqui nesse canal há muito tempo. O desafio do Ciro, e não é uma coisa tão simples assim, é chegar em 15%. Se chegar, passa para o eleitor confiança de que ele de fato pode quebrar a polarização e cá entre nós. Tem muita gente cansada dessa coisa de Lula, Bolsonaro, aí votou num em 2018 para não deixar o outro voltar, agora quer votar nesse outro para tirar esse que está aí. O Brasil não merece isso. Essa polarização é muito pobre, muito ruim. Porque se você polariza dois projetos, né, dois pensamentos de modelo econômico diferentes, vamos pegar aqui, por exemplo, vamos polarizar Ciro Gomes, né, com Lula ou com Bolsonaro, ou Ciro Gomes, né, com o João Dória quando estava aí, que tinha um pensamento diferente. Em 2018, se você tivesse ali Ciro Gomes e Alckmin, né, dois pensamentos também diferentes, ou Ciro e o Amoedo. Não, você tem Lula e Bolsonaro, em que parece que o projeto de um é não deixar o outro voltar e o projeto do outro é não deixar esse um continuar. E aí fica esse ódio em que eles se nutrem dele, como o Bolsonaro se nutriu em 2018. E o país, insisto, não merece isso. Aí o Diogo foi e destacou. E 15% não está tão fora de alcance assim. Aí depois eles destacaram que Ciro, na entrevista, disse ser a favor da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado. É claro que o Ciro faz as devidas explicações sobre cada ponto. O Cláudio Dantas disse que isso pode ser uma sinalização ao eleitor do Moro. E eu destaco que essa fala do Ciro não foi porque estava no ambiente, então teve uma estratégia para tentar atrair. O Ciro participou de um seminário, né, sobre combate à corrupção feito aí há uns meses. Enquanto inclusive o Sérgio Moro, se não me falha a memória, ainda era pré-candidato. E ali chamou especialistas, pessoas que eventualmente até criticam algumas ideias do Ciro, mas ali o foco era ouvir especialistas, pessoas que entendem no assunto para tentar construir algo nesse sentido. E lá, já nessa ocasião, foi falado por quem aí sim faz parte da equipe do Ciro sobre esses pontos. Prisão em segunda instância, com as devidas explicações e o fim do foro privilegiado. Aí depois desse ponto aqui, o Maynard chegou a dizer, olha, se o Ciro conseguiu unir os 8% do que o Moro tinha quando desistiu, com os 8% dele próprio, Ciro, já vai para 16%. É um desafio, né? Não é impossível que isso aconteça. Inclusive depende muito da pesquisa, né? Que tem para todo gosto. A IPESP, que é uma que tem feito levantamento semanal, apontou o Ciro semana passada com 9%. Nas intenções de voto, e quando você pega potencial de voto, o Ciro tem 12 que votaria nele com certeza, e lá apareceu com 43% que poderiam votar. Então existe uma base muito boa para o Ciro Gomes crescer, e como foi dito por eles, né, muitos desistiram, foram ficando pelo caminho. E a gente pode imaginar que quem de fato não quer essa polarização pode daqui a pouco, enfim, apoiar Ciro Gomes e se ele for para o segundo turno, na minha opinião, vence, seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. Tudo indica que isso tende a acontecer contra Lula, que está com uma vantagem em relação ao atual presidente. Eu vou destacar aqui também uma outra matéria que o antagonista publicou, né, nesse caso aqui foi ontem, com a manchete: o problema do PT é o Ciro. E lá vai dizer que o PDT promete levar a candidatura de Ciro Gomes até o fim. Essa foi a mensagem que os parlamentares do partido resolveram passar. E aí pegaram três, né, declarações aqui do Afonso Mota, que é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, disse para a Folha de São Paulo: a bancada dá apoio irrestrito e incondicional ao nosso candidato à presidência Ciro Gomes. Nós não temos vacilação. E não é pelo movimento, pelas pesquisas, todas respeitáveis, que nós vamos nos comportar como outros grupos fazem de forma adesista e interesseira. Aqui, antes de passar para o Mauro, eu quero só destacar que o PDT com Ciro Gomes aumentou a sua bancada na Câmara dos Deputados. Aí de lá para cá, alguns deputados saíram do partido, como aconteceu aí com vários outros, né? Mas essa ideia de que e o Ciro candidato prejudica a bancada. Olha, o Ciro em 2018 ficou com 12,47% e a bancada do PDT, insisto, aumentou em relação àquilo que tinha, né, elegido em 2014. Então, Ciro está fortalecendo o partido. E nesse ano, se acontecer essa onda Ciro, que muita gente aposta que vai acontecer, isso pode favorecer ainda mais a bancada do PDT lá na Câmara dos Deputados. Inclusive, eu quero destacar aqui, para quem não sabe, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PDT no estado de Minas Gerais. Mauro Benevides Filho, que é deputado federal esse pelo estado do Ceará, foi ainda mais categórico, registrou um antagonista. Abre aspas para ele: pode escrever aí na matéria, eu não tenho dúvida de que o Ciro, por ser o mais preparado e o mais experiente, vai ser o próximo presidente da República.
E o Pompeu de Matos completou. O Pompeu também é do Rio Grande do Sul, deputado federal. A candidatura do Ciro para o PDT é uma bênção, até porque os números dele são, no mínimo, o dobro dos números do PDT. O problema do PT não é o Bolsonaro, o problema do PT é o Ciro. Então ele ataca o inimigo, ataca quem pode enfrentar ele. Nós tivemos uma geração trabalhista que foi condenada a votar no Lula por medo dos outros. Chega, terminou o medo. Pompeu de Matos simplesmente sensacional com essa sua fala. E diante desse espaço que o Ciro vai conseguindo em canais considerados de direita, é claro que lulopetistas piram. E alguns canais ditos progressistas, sentindo um bom momento para o Ciro, decidem fazer o quê? Para ajudar nessa criação de narrativas ou fazer vídeos para tentar prejudicar Ciro Gomes. Até parece que eles não querem que o Ciro cresça e tire Bolsonaro do segundo turno. Parece até um comportamento do Lula. Fala mal do Bolsonaro, mas de algum jeito quer Bolsonaro com alguma força nas eleições para manter essa polarização. É claro e óbvio, vale registrar isso aqui antes de encerrar o vídeo, que o antagonista tem diferenças em relação ao que o Ciro pensa. Mas talvez, e digo apenas talvez, a rejeição deles ao Lula e ao Bolsonaro são mais fortes do que essas divergências com o Ciro. E eu acho que isso pode acontecer com boa parte do eleitorado, que pode ter alguma discordância de achar, não, mas o Ciro às vezes, nesse ponto eu discordo, não gostei dessa postura dele nesse ou naquele momento, mas diante do cenário trágico de ter Lula e Bolsonaro liderando as pesquisas, muitos talvez podem deixar essas diferenças com Ciro Gomes de lado e apoiá-lo. Estou dizendo que o antagonista fará isso? Não, estou dizendo aqui de parte do eleitorado. O antagonista não sei qual que vai ser a postura, mas insisto, estou de olho nos movimentos. De todo jeito, eu acho que a presença do Ciro lá foi muito boa e como eu tenho dito com alguns amigos, se o Ciro conseguir ser eleito presidente com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é um projeto que o próprio Ciro diz de centro-esquerda. Esquerda porque acha que o Estado tem que ter um papel importante, de centro porque respeita a iniciativa privada, e acha que é preciso aproveitar o onde e como cada um deve cumprir melhor a sua função. Tudo isso aliado a uma universidade que receba também investimento. E esse é um ponto importante. Se o Ciro consegue, então, como eu vinha dizendo, ser eleito com esse projeto, tendo o apoio de setores da direita, isso facilita, inclusive, a sua vida para levar esse projeto adiante. Ou será que, por exemplo, esses setores da esquerda não apoiariam o projeto de Ciro Gomes porque o Ciro fez críticas ao Lula nesse ano? Sinceramente, se pensarem no Brasil, terão que apoiar as pessoas da esquerda, Ciro Gomes presidente, e os setores da direita que o ajudariam, por exemplo, a chegar à presidência, teriam, de certa forma, um compromisso de dar a ele alguma governabilidade, algum tipo de apoio. Mas tudo isso é muito precoce, vamos deixar as coisas acontecerem, ainda faltam alguns meses para as eleições, a gente vai ficar de olho e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês aqui no canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!